Saudações cristãs, queridos irmãos e irmãs, que neste momento nos reunimos para buscar a presença de Deus, para agradecer pelas muitas bênçãos que Ele nos tem concedido e principalmente para adorá-lo. Que o Espírito Santo possa dirigir nossos pensamentos, nossas ações, e que, ao adorarmos o Deus Criador dos céus e da terra, recebamos as bênçãos celestiais que Ele tem reservado para cada um de nós. Eu peço desculpa por causa do barulho dos carros, é que na verdade eu estou gravando esta meditação em trânsito. O nosso texto para a meditação está em Mateus capítulo 25, do 35 em diante. Este verso Jesus usa para explicar algumas coisas acerca do reino dos céus para seus discípulos, para seus ouvintes. E ele diz assim: porque tive fome e deste-me de comer, e tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestistes-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes ver-me. É interessante a maneira como Jesus coloca, como se ele literalmente tivesse passado por esse período de fome, e ele passou. Ele também teve sede, por exemplo, só no deserto foram 40 dias de fome e sede, e ninguém foi ali para socorrê-lo. Ele era estrangeiro, e nós de fato somos estrangeiros neste mundo. A nossa pátria não é daqui, mas ele está falando de estrangeiros que se consideram estrangeiros por terem pátria em outro lugar, mas na mesma terra. E então ele fala que estava nu. Certa ocasião Jesus esteve nu, publicamente, lá na cruz do Calvário, tiraram-lhe toda a vestimenta. É interessante, mas aqui ele está se identificando com o ser humano. Eu adoeci e você me visitou, ou estive na prisão e foste ver-me. É interessante que Jesus também passou pela prisão. Ele esteve preso lá junto com Herodes, Pilatos, levado de um lado para o outro. E também ele enfermou, adoeceu, apanhou, levou chicotadas. Mas este verso está se referindo a seres humanos, a identificação de Jesus com seres humanos. E no verso 37, ele começa a explicar. Então os justos lhe responderão, Senhor, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, te hospedamos, e nu, e te vestimos? E quando te vimos enfermos, ou na prisão, e fomos ver-te? E agora Jesus passa uma explicação. Respondendo, o rei lhe dirá, em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Aqui a colocação é muito forte, porque ele diz assim, aos meus pequeninos irmãos. Queridos irmãos, você sabia que muitas vezes na igreja você está adorando, se despede, vai para casa, e aí você vai almoçar, tem sua comida pronta, está lá tudo suculento, tudo gostoso, mas alguma pessoa ou algumas pessoas lá na igreja adoraram com você e foram para casa e não tinham nada para comer? Ou se tinham, era um pedaço de pão, ou quem sabe alguma couve ou alface, às vezes não tinha nem o feijão, nem o arroz, e que passam necessidades supremas. É terrível. Nós, na verdade, não sabemos o que se passa depois que nós damos o até logo, quando nós dizemos, tchau, irmão, feliz sábado para você. Como? Feliz sábado? Se a pessoa vai passar fome?
está passando necessidade. Ele diz assim: quando você faz a um dos meus pequeninos irmãos na fé, ou irmãos que não são da fé, da mesma fé, são ovelhas que estão em outros apriscos, mas que pertencem ao Criador, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda. Veja, aqui nós temos dois grupos. Um grupo à direita, que recebe as bênçãos de Deus, porque foram pessoas gentis, hospedaram, e às vezes até hospedaram anjos sem saber, mas fizeram a obra do Mestre. Mas o grupo à esquerda não, é o grupo que exatamente teve as mesmas oportunidades. Oportunidade de visitar quem estava na prisão, quem estava enfermo, quem estava nu, quem era estrangeiro, quem tinha sede, quem tinha fome. Mas o egoísmo, o egocentrismo, a ganância pelo ganho, não querendo gastar o pouco que tinham, mas na verdade esse pouco com Deus se multiplica, e então eles se negaram a ajudar os pequeninos irmãos. E ele dirá, o rei dirá: apartai-vos de mim, malditos. Que palavras fortes. Quando Deus diz para uma pessoa maldito, é Deus, é o rei quem está pronunciando isto. Longe de mim, longe de você, querido irmão, que um dia Deus, olhando para nós, diga assim: malditos, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo. É um fogo que não foi preparado para o homem. O fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos. Só. Agora, iremos, ou alguém irá para este fogo, só se escolher ir para o fogo. Porque Deus nos dá todas as oportunidades, amplas possibilidades de escaparmos deste fogo eterno, deste fogo maldito. Que Deus nos abençoe, que nós tenhamos coragem suficiente para sermos vencedores em nome de Jesus Cristo. Que nós possamos ser vencedores por aquele que nos deu a vitória. Que nós nos desprendamos do nosso eu. E nós temos muita coisa para aprender. Nós temos muita estrada para trilhar até que nós possamos um dia atingir a perfeição. Que Deus nos abençoe. Quero contar uma história. Depende só de você. Uma alegoria conta que quando Jesus voltar, a seguinte história terá lugar. Um homem muito rico será recebido no céu. O seu anjo da guarda o levará por várias alamedas, para que ele conheça tudo, mostrando as moradias que ali existiam. Passaram por uma linda casa com belos jardins. O homem, admirado, exclamou, perguntando: que linda casa! Quem mora nela? E o anjo lhe respondeu: é o Manuel, aquele que era seu motorista. O homem ficou pensando: puxa, se o Manuel tem uma casa dessas, aqui deve ser muito bom. Logo a seguir surgiu uma outra casa, muito mais bonita ainda, e ele perguntou, mais admirado que da outra vez: e aqui, quem mora? Bem, aqui é a casa da Maria, aquela que foi sua cozinheira durante muito tempo. O homem ficou imaginando que, tendo seus serviçais magníficas residências, sua moradia deveria ser no mínimo um palácio, e estava ansioso para vê-la. Nesse instante, o anjo parou diante de um barraco construído com tábuas, mal acabado, e disse: esta é a sua casa. O homem ficou perplexo, decepcionado, demonstrando sua indignação. Essa é a minha casa? Como é possível? Vocês sabem construir coisas muito melhores? Claro que sabemos, respondeu o anjo, mas nós construímos apenas a casa. O material foi selecionado e enviado por você mesmo.
você não enviava materiais. Seu tesouro ficou na terra. Bem, foi o que conseguimos fazer com o pouquíssimo material e de péssima qualidade que você nos enviou. Cada gesto de obediência, amor, fidelidade e partilha com o próximo é um tijolo com o qual você constrói o seu caráter para a eternidade. Que escolhas e atitudes você faz cada dia? Por conseguinte, é importante repensar a respeito de seus valores, atitudes e ações para que não sofras por todas as consequências de seus erros. O plano de Deus é sempre o melhor plano. Ele te colocou como mordomo de seus bens, mas pretende te dar muito mais, infinitamente mais. Mas só os fiéis é que vão receber, só aqueles que colocarem Deus em primeiro lugar, se desprenderem dos bens deste mundo e socorrerem ao pobre, ao faminto, aquele que passa por necessidade. Que Deus nos abençoe, que nós possamos ter um findar de dia muito agradecido a Deus e uma perspectiva de dias melhores diante de nós. Oremos. Paizinho querido, Pai de amor, que história magnífica, é uma alegoria, é verdade, mas ilustra muito bem e, de certa forma, tem razão. Veja que na nossa coroa teremos estrelas. Poucas estrelas, poucas almas para Cristo. Nenhuma estrela, nenhuma alma. E aí não estaríamos no céu. Muita luz, muitas estrelas, muitas almas para Cristo. Então aquilo que nós enviamos para o céu, de alguma maneira volta realmente para nós. Ó Senhor Deus, nós te agradecemos por estas lições maravilhosas que o Senhor nos dá. Que nós possamos compreender a magnitude da mensagem e coloquemos em prática em nossa vida. Nos abençoa nos nossos afazeres, agora no nosso descanso. Abençoa cada participante deste grupo de oração, socorrendo suas necessidades, seus anseios. Ó Senhor Deus, dá-nos as tuas bênçãos, fala ao nosso coração, instrui-nos com sabedoria. Socorre também, ó Pai, os enfermos, os doentes, aqueles que clamam a Ti, para que em todas as coisas possam ser achados, realmente curados pelo Teu Espírito Santo. Que a nossa cura espiritual esteja acima de tudo. Nós te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém.